ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da temporada 2024 do podcast Farol, Conexões da Informação. Eu sou Letícia Heinzelmann, jornalista e graduanda em Museologia na URGS. A partir deste episódio, começamos a abordar temas relacionados à trágica enchente que atingiu o Rio Grande do Sul neste ano. Para falar sobre o Sistema de Proteção contra Cheias de Porto Alegre, conversamos hoje com a arquiteta Lígia Maria Bergamaschi Bota. Formada em Arquitetura e Urbanismo pela URGS em 1969, logo ela ingressou na Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Porto Alegre, onde chegaria ao cargo de Supervisora de Planejamento Urbano. Foi também professora de Arquitetura na URGS e testemunha da construção do Muro da Mauá na década de 1970. Vamos abordar o sistema de proteção e suas necessidades de manutenção, mas também a importância de preservar marcos de memória sobre as enchentes diante da vulnerabilidade geográfica de nossa capital, como a perspectiva do próprio Muro da Mauá como um antimonumento. Lígia, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda ao Farol. Eu que fiquei muito satisfeita de ser convidada por uma dupla tão jovem e que está querendo se aprofundar nesse tema tão importante, tão atual e que foi tão pouco valorizada nessas últimas décadas, para uma certa mágoa de minha parte, e fico muito satisfeita que agora ele seja retomado e com bastante intensidade. Eu queria registrar, então, também a presença da museóloga Patrícia Machado. Dá um oizinho. Olá, pessoal. Lígia, quando as águas começaram a invadir Porto Alegre no início de maio, muitos de nós, e acredito que os ouvintes também, recebemos um áudio seu. Você falava um pouco do contexto da construção do sistema anti-cheias e fazia um certo desabafo. O que te motivou a gravar essa mensagem e para quem que ela se destinou inicialmente? Pois olha, foi uma sobrinha minha que mora em Pelotas. Ela é professora universitária com doutorado na área de design. E ela me disse: Lígia, por favor, me explica o que está acontecendo, porque Porto Alegre sempre ouvi falar que tinha um sistema de proteção contra cheias, por que tudo isso está acontecendo? E mais alguns amigos meus gostariam de entender também, se tu explicares e me permitires passar para alguns amigos, eu gostaria. Eu disse: tá bom, Lúcia, eu vou fazer isso. Me dá uns minutinhos que eu já gravo para ti. E foi isso que eu fiz, assim, de forma bem informal, assim, um áudio familiar, com uma terminologia bem familiar, sem a menor compromisso de que pudesse ter uma abrangência maior. E fui relatando o que eu achava que poderia ser importante para ela entender desde o início como é que ele tinha sido concebido, implementado e qual era a importância de todo o conjunto, porque, na verdade, é um sistema, não é só o dique, não é só o muro, não são só as bombas, não são só as tubulações, é todo um conjunto que forma uma obra, e todos esses ingredientes são importantes, necessários e indissolúveis. Eles não podem funcionar um sem o outro, e todos devem funcionar bem, como uma orquestra. E provavelmente foi o fato de ter sido tão informal, assim, com essa linguagem mais familiar, que fez ele repercutir tanto. Você esperava isso? Mas jamais. Eu, assim, fiquei, num momento, até um pouquinho contente, mas, de repente, comecei a ficar até assustada, porque foi, assim, uma divulgação tão intensa que começou a alcançar colegas, ex-alunos, professores da faculdade que foram meus alunos, professores da PUC. De repente eu ouvi falar: olha, na Austrália receberam e me mandaram da Austrália. Depois me disseram: não, lá de Toronto também me mandaram. E assim, olha, foi uma coisa que eu jamais imaginei. E aí eu comecei a pensar: mas o que está acontecendo? E, de repente, eu comecei a perceber que as pessoas estavam curiosas e ansiosas por entender um assunto que nunca foi explicitado para a comunidade. Nunca ninguém se preocupou de explicar e nem as autoridades de entender.
Porque se as autoridades entendessem, talvez elas tivessem explicado, não é? Ou teriam, pelo menos, valorizado um pouco mais a importância desse conjunto tão sério, de uma proposta técnica tão bem embasado, tão competente, que foi elaborado por profissionais experientes de fama internacional e que, de repente, entrou num ostracismo. E quando eu vi aqueles debates sobre a derrubada do Muro da Mauá, eu sentia de como realmente ele era ignorado e desconsiderado. Ninguém se preocupava em pesquisar qual era o significado do muro no contexto da preservação de Porto Alegre frente às enchentes. A gente vai chegar nessa discussão mais adiante, Sim. Mas primeiro eu queria comentar que na gravação você fala que não nasceu aqui, né? Que é apaixonada por Porto Alegre. Então eu queria te perguntar de onde você vem e falar um pouco dessa sua relação com a cidade também. Pois é, eu nasci em Estrela, mas foi assim casualidade, porque a minha mãe tinha familiares lá, e meu pai estava reformando a casa em Erechim, onde ele era gerente do banco, então não estava legal. Aí eu ia nascer nas férias, em fevereiro eu nasci em Erechim. Mas nunca morei, nasci em Estrela, mas nunca morei lá. Aí eu morei em Erechim, morei em Passo Fundo, depois dos 8 aos 14 morei em Rio Grande, e dos 15 em diante morei aqui em Porto Alegre. Aí eu fiz o Julinho, que na época era uma escola padrão, depois fiz arquitetura, e aí, à medida que eu fui trabalhando em planejamento da cidade, e aquele cotidiano em cima dos mapas e da cidade, e tendo que aprender como funciona toda a estrutura da cidade, os mecanismos todos, os aspectos de relevo, topografia, movimentos, densidades, vegetação, é uma complexidade tão grande. A gente vai se envolvendo de uma forma tão intensa com a cidade, que a paixão foi tão grande que eu, por exemplo, quando eu caminhava, na época eu caminhava todos os dias 5 quilômetros, eu caminhava e o tempo todo eu ficava pensando no plano e na cidade. Quando eu estava dirigindo, eu pensava na cidade. Então, o meu horário de trabalho não se resumia aos horários que eu estava dentro da prefeitura. Os meus horários eram estendidos em função de tanto que eu me envolvia e me fascinava achar saídas e, enfim... Pensar a cidade. Lígia, a última vez que o Guaíba superou, né, a cota de inundação, antes de 2023, tinha sido em 1967, que chegou a 3,13 metros. Você tem memórias dessa cheia e quais são as lembranças? Olha, as lembranças são de que já na época a gente via de que o sistema não estava tendo uma sistemática fiscalização e acompanhamento como deveria ser. Porque um sistema como esse, ele não é um sistema que deve ser, vamos dizer, vistoriado, fiscalizado semestralmente. O que nós tínhamos nessa época, ali antes da década de 70? Era só os diques? Não, nós tínhamos tudo. Porque quando a obra foi feita, a partir do projeto concluído em 1966, foi feito todo o conjunto necessário para que o sistema fosse pleno. Para que o sistema fosse pleno, na verdade, o que nós tínhamos? Se a cidade foi cercada por diques, as águas ficariam contidas dentro desse dique. As águas da chuva e as águas servidas. Então, essas águas precisariam ser jogadas para o lado de fora. Então, como é que elas seriam jogadas para o lado de fora? Precisaria haver todo um conjunto, um sistema de canalização das águas pluviais e cloacais, que com o tempo Porto Alegre foi tendo um sistema de infraestrutura cloacal, porque primeiro era só fossa, depois aos poucos
Algumas zonas têm sistema cloacal, não é toda a cidade, né? Então, toda a cidade foi tendo que fazer um sistema de dutos de esgotamento de águas pluviais e cloacais, convergindo para estes diques que fazem um verdadeiro L em torno de toda a nossa cidade urbana à época. Depois ela se estendeu mais. Então, este L começa na BR-290, aqui perto do Gravataí, contorna toda a cidade, né? Vai ali pelo Navegante, rodoviária, para lá até o Inter. Então, toda essa área tinha que ir recolhendo as águas servidas. Na verdade, foram divididos em segmentos, porque para poder quantificar as águas em função da densidade do uso residencial, dos declives, da água da chuva também, tudo isso, né, que vai para o esgoto pluvial, tudo tem que ser calculado, porque tem que ter os canos, que eu nunca me lembro do termo certo, como é que é, Décio? Os canos, o termo certo dos canos, emissários. Queria fazer o registro que o marido da Lígia, o engenheiro Décio Bota, está aqui acompanhando a entrevista, e também atuou, né, na construção do sistema e do Muro da Mauá. Eu agradecer o Décio pelo apoio na memória. O termo mais engenheiro é emissário. Na verdade, nada mais são do que os dutos, né? Mas o termo certo mesmo é emissário. Então, esses emissários, eles são conduzidos todos para as casas de bomba que estão distribuídos ao longo de todo este L, que vai da BR-290 até o Inter. Mas lá em 67, então, quando teve esses 13 centímetros de extravasamento, não chegou a fazer tanto estrago? Ou... Não chegou a fazer tanto estrago, porque vamos dizer que quando foi concluído o sistema como um todo, foi mais ou menos em 1970, estava tudo bem mais novo e as densidades ainda estavam mais próximas daquelas para a qual os emissários foram calculados. Sim, a cidade cresceu muito. Depois disso, a cidade cresceu muito. Então, quando a gente fala, e eu pelo menos falo em manutenção, a manutenção não é só ver se os emissários estão perfeitos, se as casas de bombas estão todas funcionando, não falta nenhum ajuste de peça. Também é necessário a manutenção para ver se os emissários não precisam ser redimensionados, se as casas de bomba não precisam ser aumentada a sua capacidade, né? Ou aumentado o número de bombas em cada casa de bomba, porque eram 18, agora são 23 casas de bomba. Cada bomba tem uma certa capacidade. Se aumenta o número de águas servidas para aquelas casas de bomba, tem que aumentar a capacidade das bombas. Então, faz parte da manutenção também avaliar se as bombas estão compatíveis com o que elas precisam esgotar. Então, eu chamaria de manutenção tudo isso. Ver se as máquinas estão funcionando e se elas estão sendo revisadas para se adequar aos momentos. Então, se em 67 era um momento, em 77 era outro, em 87 era outro, em 97 era outro, em 2024 é outro. Tinha que ser pensado continuamente. Então, a manutenção, ela tem que ser sempre para ver se os parafusos, as arruelas, se o motor por dentro está bem, se as borrachas estão bem, mas a manutenção também tem que ser periodicamente revisada para ver se as capacidades estão compatíveis com os momentos, porque as regiões da cidade, elas evoluem de forma diferenciada. Então, esse segmento se densifica mais, esse um pouco menos, esse quase nada, esse super mais,
né? Então, as contribuições para essas casas de bomba são diversas. E tudo isso, então, tem que acompanhar esses cálculos para readequar os dimensionamentos compatíveis com essas modificações que a cidade vai sendo modificada em função do seu crescimento, né? Lígia, e muito se fala, né, da enchente de 1941 como se tivesse sido algo muito à parte, né? Foi uma cheia histórica, mas não foi um evento isolado na história de Porto Alegre e do RS. A elevação do Guaíba depende desse cenário de chuvas fortes em diversas regiões em que os rios desaguam aqui, né? Nós recebemos as águas do Jacuí, Gravataí, Sinos, Caí, que correspondem a 1/3 da bacia hidrográfica gaúcha. Nós temos 5 rios que contribuem. Além do Taquari. E foram sucessivas cheias que levaram à decisão de criar um sistema de proteção, né? Sim. Não é algo fora da curva. Não. É justamente em função de todo esse contexto de muitos rios que contribuem, e esses rios que contribuem, a maioria deles são rios fruto de vales, né? Então, são zonas montanhosas do nosso Planalto que vão descendo para a nossa depressão central e eles vêm com uma velocidade mais alta. Então, o Taquari, por exemplo, questão de horas, ele se eleva metros e metros, então a velocidade da água é bastante rápida, né? Então, a correnteza vem muito rápida, mas à medida que vai chegando perto do Guaíba, como o Guaíba é muito largo, aí essa velocidade vai diminuindo e o Guaíba vai enchendo de uma forma mais lenta. E mais vai. Então, como são muitos rios, né, esses rios vão vindo e aí o Guaíba paulatinamente vai aumentando em função de todas essas contribuições. Agora, os rios são os mesmos, mas o que acontece? Nesse tempo todo, a população dessas cidades não só aumentou em número, como em ocupação de áreas ribeirinhas indevidamente. Porque o nosso estado, lamentavelmente, assim como todo o Brasil, não tem uma conscientização do planejamento urbano, e nem as autoridades. E as áreas ribeirinhas, onde não é compatível com o uso urbano, elas vão sendo ocupadas de forma ilegal e, em vez de uma ação mais efetiva de remoção dessas áreas ocupadas quando elas estão no início, 5, 10 casas, remove. Aquilo vai ficando, de 10 vira 30, de 30 vira 50, quando vê uma cidade. É um bairro enorme. E aí não tem mais como retirar. E essa ocupação dessas áreas ribeirinhas geralmente são ocupações sem definição de lotes, então são casas muito próximas, geralmente os terrenos são em aclive, e aí desmoronamento da topografia é mais acelerado, a vegetação é retirada, que a vegetação ajuda a segurar a água. Então, o processo também de contribuição das águas das encostas desses rios também fica acelerada por esse processo de ocupação da borda desses rios. E no ano de 41 não existia, por exemplo, Estrela, que eu conheço um pouco mais. Cruzeiro do Sul não existia. Cruzeiro do Sul era um micro-bairro de Estrela. Micro. Era assim uma ruazinha à beira do rio. Hoje é uma cidade. Ou era? Bom, no caso era. Então, vocês veem a modificação na contribuição para o rio de toda essa ocupação indevida e que acelera o processo. Então,
há um aquecimento central, chove com mais intensidade num período mais curto de tempo, mas esses outros fatores, a meu ver, são muito mais aceleradores do processo do que a própria alteração climática, que existe, temos que cuidar, temos que controlar, temos que conscientizar, principalmente os jovens e as crianças, mas mais do que isso, teríamos que ter planejamento regional e urbano para disciplinar a ocupação das terras onde é possível e conter e eliminar os assentamentos das áreas indevidas. Essa ideia, por exemplo, de construir um condomínio lá na Ponta do Arado, que é um dos lugares que contém muito da água do Guaíba, né? É mais uma ocupação de um terreno que deveria ter outro propósito. Eu até nem deveria dizer o nome, mas Eldorado do Sul não deveria existir. Eldorado é feito todo em cota baixa. Eldorado é uma cidadezinha simpática, ele até construiu em Eldorado, mas... Sim, é um balneário muito gostoso, mas está numa área de risco uma área iminente. Totalmente inundada. O que aconteceu agora? Praticamente foi eliminado. Uma tristeza. Então, para nos proteger um pouco mais, né, dessas águas, o nosso sistema ganhou o Muro da Mauá. E o Muro da Mauá foi construído com 3 metros de altura, sendo capaz de conter, então, a elevação do Guaíba até a cota 6. Acima, portanto, do nível de 5,35, que a gente acredita ter sido registrado esse ano, né? Ainda tem uma polêmica. 41 foi 4,71 ou 74, 76, né? 76. Há umas controvérsias. Eu sempre soube que era 4,71, mas agora estão dizendo que é 4,76. Até o número da enchente atual já está sob polêmica. Mas também não são os 5 centímetros que vai fazer... Ela não alaga menos por isso, né? Mais ou menos, não Então, mas o fato dele ter sido programado na cota 6 mostra que já tinha uma previsibilidade de enchente nesse porte. Sim, já era a previsão de uma enchente com mais intensidade e também com uma certa margem de segurança, né? Então, foi prevista a cota 6 como a cota limite naquela ocasião. Portanto, conteria essa cota que o Guaíba que foi 5,33. E após a construção do sistema anti-cheias, o que aconteceu foi que teve essa escassez de enchentes, né? Foram 56 anos em que o Guaíba entrou apenas em atenção, que é a cota de 2,5 metros. Isso levou ao questionamento da utilidade do muro por gerações que nunca testemunharam o extravasamento do lago. Você acha que faltou... Vou chegar naquele assunto que a gente estava antes. Você acha que também faltou diálogo com a população local sobre a obra, inclusive porque a execução foi no contexto da ditadura civil-militar? Não, acho que não tem nada a ver com militar, não militar, se foi cadete, se foi soldado raso, se foi civil... As enchentes grandes são periódicas e em longos prazos. Isso tu vai na Europa, que eles têm há 1000 anos o controle das enchentes, é que nós somos um país novo, nós não temos registros. Então, quando eles chegaram aqui, não tinha registro de enchente. Eles tiveram que meio que fazer baseado em históricos de outros países, de outros lugares. Mas assim, as enchentes grandes, elas são em períodos grandes. Sim. E dentro desse período grande, tem enchentes menores. Algumas um pouquinho maior, como a de 67, e algumas menorzinhas. Isso é a sistemática do clima. Então, o que faltou esclarecer à população? Que as enchentes grandes não são anuais nem decenais, elas são em grandes períodos. Só que como não temos registros nem históricos, nós aqui não sabíamos se a nossa previsão era de 200 anos, 300 anos ou 100 anos. O grupo que fez o estudo previu que seria entre 80 e 100 anos. Foi 83 anos. Ficou perto, né? Ficou perto. Mas a gente também vem, né, de uma educação muito ufanista na escola. Eu ainda aprendi que o Brasil mesmo, né, com essa dimensão continental, é um país
tropical, abençoado, imune a eventos climáticos extremos, como ciclones, como enchentes, tudo isso que a gente tem visto, né, seguidamente. Então, na realidade, não é bem assim, né? A gente não é preparado para esse momento. Os ciclones, eu acho que a gente poderia dizer que são mais fruto dessas mudanças climáticas, em especial o El Niño, isso sim. Agora, as enchentes, elas realmente ocorrem de tempos em tempos, né? Mas não tirando realmente a influência de que as mudanças climáticas estão influindo, isso é certo. Mas elas fatalmente vão ocorrer. A gente não sabe se a próxima vai demorar 83 anos, vai demorar 100, ou talvez ocorra daqui 50 anos, mas que vai haver uma outra grande enchente, vai. Porque até 41 nós tivemos enchentes consideráveis todas as décadas, praticamente, depois que deu uma escasseada. Mas, por exemplo, a nossa cidade é muito nova, e o nosso núcleo original das áreas inundáveis era muito pequeno. Então, a gente não sabe muito bem até onde inundou a outra grande enchente, né? Sim, aquela região da Cidade Baixa era praticamente uma área rural da cidade. Não existia, eram casas meio tipo fazenda. Exatamente. Né? E ao longo desses anos todos não faltaram os detratores do Muro da Mauá, pois né? Então, comenta no teu áudio. Em especial por desconhecimento, né? Até eles vêm de diversas ideologias e espectros políticos diferentes, né? Ao longo dos anos não teve, assim, esquerda ou direita, muita gente criticou. Era uma crítica, eu até nunca entendi o porquê da crítica, porque realmente não dava para se notar se havia uma corrente política ou ideológica, o que era, mas era uma reclamação mais do ponto de vista, vamos dizer assim, até eu diria fútil, porque se em 2,3 km a gente não tinha uma visão tão próxima do rio, nós temos tanto encontro com o rio, nós tínhamos do gasômetro em diante, nós temos toda Ipanema, nós temos todo a Vila Assunção, Conceição, até Belém Velho, Belém Novo, depois lá no Lami, nós temos tanto contato com Guaíba, né? E todos os prédios mais altos da própria Duque, né? Meus pais moravam no 21º andar da Duque, naquele edifício em cima do viaduto. Meu Deus, a gente enxergava toda a cidade, todo o rio, tudo. Nós temos 1000 oportunidades de enxergar o rio Guaíba. Então, não eram aqueles 2,3 km que nos tiravam a nossa alegria, nosso orgulho do nosso rio Guaíba. Além do mais, que pelo custo de derrubar o Muro da Mauá, usasse esse recurso para fazer a via que estava proposta lá em cima. Nos fala um pouco dessa via que nunca foi feita. Nunca foi feita, mas ela estava prevista, sairia ali da rodoviária da Castelo Branco, e em vez de descer ali para Mauá, continuaria. Então, do lado do Muro da Mauá teria uma sequência de pilares, e ela iria até 10 metros de altura. Então, tu ficarias quase na comeira dos telhados do porto, dos armazéns. Né, dos armazéns. Então, tu sairia e continuaria no alto, iria enxergando o rio Guaíba, e quando tu ia notar, tu já estarias de novo na elevada ali no gasômetro. Então, tu não perderias as visuais do rio. Sim, esse era um projeto original e que os detratores também nunca propuseram retomar. Nunca nem procuraram conhecer. Os governantes nunca se interessaram, que eles poderiam ter usado uma verba para fazer essa obra, que inclusive daria um desafogo a Mauá, porque a Mauá é uma via que em certos momentos é muito sobrecarregada, e ela teria 17 metros de largura. Então, a Mauá poderia ficar para o trânsito mais local, para quem quer dobrar na Bento Martins, ali naquelas ruas locais,
e essa ficaria de passagem para quem teria interesse em fazer um acesso direto da rodoviária para a usina do gasômetro. Até porque as pessoas falam do muro como um obstáculo, mas a Avenida Mauá é um obstáculo importante de trânsito, Sim, tem um trânsito trânsito pesado. pesado, cheio de ônibus, é bem difícil de atravessá-la, né? E se parte desse trânsito fosse lá para cima, a própria circulação da Mauá ficaria bem menos solicitada, né? Então, teria sido um ganho muito interessante, fora as visuais que a gente teria. E tem cidades, por exemplo, Gênova, que tem um perfil semelhante, assim, de ponta, junto ao mar, só que Gênova é mar, e ela tem uma avenida por cima, assim, bem na ponta, então a gente vai andando e vai enxergando o mar de Gênova, é muito bonito. Eu olhei aquilo e digo, isso aí em Porto Alegre ficaria maravilhoso. Depois das enchentes de 2023, né, chegou a haver alguns prejuízos para esses restaurantes que foram instalados nesse cais embarcadeiro. E o governador chegou a falar da ideia de transferir o muro para essa parte anterior, né, entre o lago e o armazém. A ideia, né, teve eco no âmbito municipal, setores da imprensa, e logo começaram a falar de uma proposta que seria uma espécie de arquibancada ou escadaria, onde seria instalado um muro retrátil que ficaria escondido e seria acionado quando tivesse risco de enchente. Isso faz sentido? Você acha que isso seria viável de executar? Olha, eu não conheço esse projeto. Eu só ouvi falar, assim como tu estás me descrevendo, outras pessoas me fizeram uma descrição dessa proposta. Então, eu não conheço. É difícil falar. Eu acho que pelo custo que seria derrubar o muro da Mauá, porque, como eu te disse, o muro da Mauá tem 3 metros para cima e se perderia, tem 3 metros para baixo, né? Então, quanto custo, né? Teria que cavar 6 metros para baixo para fazer um muro retrátil. Tem mais 3, né? Então, vai fazer arquibancada de 3 metros, vai ser um investimento bem grande, né? E essa estrutura retrátil, eu acho que a tecnologia hoje em dia é muito sofisticada, eu acho que daria para fazer. Mas, para que funcione bem, eu acho que seria algo de um custo bem alto. Não daria para ignorar a manutenção, de novo. Não, além de que não daria para ignorar a manutenção, porque tudo que é retrátil é muito caro. E tudo que é retrátil e que possa envolver água, com a força da água, porque se a força da água derrubou uma comporta, imagina uma coisa retrátil. Então, teria que ser algo muito reforçado, com uma manutenção muito grande e um equipamento muito sofisticado. Eu não sei, eu acho que nós somos pobres. E não estamos preparados para essa manutenção, eu acho que se a gente fosse um país rico, seria uma solução talvez a ser pensada, apesar de eu não conhecer o projeto. Difícil falar por isso. Mas não sei se isso não é uma solução para país rico. Bom, o que a gente sabe de fato é que o muro da Mauá nunca foi substituído por uma alternativa supostamente mais bonita, ou moderna, ou tecnológica. Ao mesmo tempo, ele não recebeu a manutenção adequada, mesmo a materialidade, né? O cimento do muro e o ferro nas comportas, que até estourou. Principalmente as comportas, que é o mais frágil dentro do contexto, né? O concreto, propriamente dito, eu nunca fui assim a pé percorrendo, porque o concreto é um material mais resistente. Então, não poderia te fazer uma avaliação, porque eu não tenho ido a pé para ver. Mas as comportas, sim, a gente sabe que elas estavam bem frágeis, com frestas, abauladas, as borrachas que fazem parte, porque o ferro não encosta ferro com ferro, né? Então, onde tem os reforços, a estrutura, tudo tem que ter borrachas. Segundo eu ouvi falar, as borrachas estavam faltando, e fora que a estrutura estava abaulada. Tanto que houve um apelo para que os
os tanques do exército viessem para que fossem colocados justapostos as comportas para que elas não fossem derrubadas, né? Mas elas não tiveram tempo de chegar. Sim. E aí a comporta da Sertório caiu, né? E, pois é, o muro em si, né, ali a parte de concreto parece que está íntegro, né, cumpriu a sua função. Conteve as águas do Guaíba em elevação tanto em 2023, em setembro, em novembro, quanto agora nessa marca recorde de 24. E o que a gente viu foi Porto Alegre inundando por dentro, a partir do transbordamento de casas de bomba. E hoje a gente sabe que o DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, fez diversos pedidos de providência para resolver problemas que já vinham sendo identificados há mais anos e que foram agravados em 23, né? Nas enchentes de 23, a gente já viu problemas em casas de bomba e mesmo no fechamento das comportas. A gente pode dizer que esse alagamento de diversos pontos da capital era uma tragédia evitável? Eu acho que se tudo tivesse uma manutenção perfeita, eu acho que sim. Porque, na verdade, o que voltou... Porque como a água não chegou na cota dos muros e dos diques, o que voltou foi o que as bombas não deram conta de mandar embora, então voltou o esgoto junto com a água do Guaíba. Então, o que nós fomos inundados pelos nossos esgotos. E a gente viu, né, isso, a cidade sendo alagada lentamente por dentro, enquanto a água do lago ainda estava lá fora. Exatamente. Então, ao longo dos 50 anos do Muro da Mauá, que se completam agora em 2024, ele foi criticado, foi disfarçado por um monte de publicidade, principalmente ali na área do embarcadero, mas o mais grave é que ele foi negligenciado. E eu acredito que não é que as autoridades não se importassem com os efeitos de uma eventual enchente, mas parece que esse risco não estava muito no horizonte, assim. Acho que sim. O Guaíba é só do horizonte do pôr do sol. Ninguém pensa no Guaíba como um risco. E a excepcionalidade desses 56 anos sem cheias, sem grandes cheias, levou a população a esquecer que a gente vive nessa área de risco. Tu acha que faltam marcos de memória dessas sucessivas enchentes que a cidade vem sofrendo desde da sua fundação? Eu acho que falta esclarecimento, porque os países de primeiro mundo, eles são suscetíveis a terremotos, a maremotos, a tsunamis, eles têm treinamentos contínuos. As crianças, todos são treinados o que eles fazem quando tem aviso de terremoto, o que eles fazem quando tem aviso de furacão, o que eles fazem quando tem eminência de qualquer episódio violento, tanto da natureza como de grandes incêndios, que eles também são suscetíveis a grandes incêndios. E eu acho que nós devíamos de ser alertados dos perigos das enchentes e o que fazer. Nesses eventos, nós devíamos ter sirenes que avisassem. Hoje em dia podia ser nos celulares, que a gente já tem, né? Antigamente podiam ser sirenes audíveis, mas hoje em dia podia ser sinalização nos celulares que avisassem a população, porque eu acho que ninguém sabia que a gente corria esse risco, e a gente corria esse risco. Então, acho que o que faltou é que é uma questão de ensino, inclusive nas escolas, ensinar nas escolas que nós estamos numa área de risco. Esse risco pode demorar 80, 100 anos, mas é um risco. E as pessoas têm que saber como agir nessa hora de risco. Agora, ali no Menino Deus, ninguém sabia o que fazer. Hoje, inclusive, eu vi umas senhoras falando aqui na Cavalhada, que hoje encheu a Cavalhada, que não tinha enchido antes. Elas, coitadinhas, não sabiam o que fazer. Quando a gente achava que o pior já tinha passado. Então, as pessoas têm que ser orientadas, por exemplo, inclusive lá em Israel agora, as pessoas sabem, eles têm uma bolsa pronta, onde eles têm os documentos, onde eles têm água, onde eles têm... Então, a população teria que saber, olha, se está chovendo muito, já faz não sei quantos dias está chovendo, eu tenho que separar os meus documentos, eu tenho que fazer uma sacola com um pouco de água, um pouco de meus remédios, um pouco disso, porque se eu tiver que sair de repente, pelo menos eu não fico sem documento.
Mas isso é cultural. É cultural. O Muro da Mauá poderia, né, em vez de ser atacado, cumprir essa função de antimonumento. Ele já está ali. Ele poderia ser esse patrimônio que nos confronta cotidianamente com esse trauma e nos levando, inclusive, a prevenir essas tragédias que são evitáveis. Mas o Muro da Mauá hoje está lá sem nos comunicar nada. O que tu acha dessa proposta de ter o Muro da Mauá patrimonializado? Claro, e até eu acho que essa última administração fez um bonito, agregando algumas imagens e algumas cores que deram um novo visual ao muro, que ficou bem interessante, né? E eu acho que a gente poderia ir até mais além. Tem algumas cidades do mundo onde tem algumas esculturas interessantíssimas que poderiam ser agregadas, justapostas ao muro, né? E transformar o muro numa sequência de episódios artísticos. Tem uma cidade, acho que é na Noruega, que num caminho, por exemplo, do hospital, não estou dizendo que seja isso que fosse feito, que tem toda a evolução do ser humano no útero materno, né? Então, são esculturas imensas, mostrando toda a evolução. Então, quando a pessoa chega no hospital, já é o 9º mês da gestação, né? Então, por que não usar o muro para fazer uma sequência de esculturas interessantes, justapostas, ou até saindo do próprio muro, né? Meu Deus, nós temos tantos artistas maravilhosos, poderíamos agregar funções lindíssimas, né? Fizeram com o Túmulo da Conceição, né? Eles pintaram por dentro da Conceição para dar esse outro ele era muito pichado e ele passou a ser um espaço de arte. Revitalizar. E usar a iluminação, meu Deus, a iluminação esses últimos anos, ela teve um desenvolvimento extraordinário. E luz é vida, então poderíamos ter uma iluminação que pudesse somar esses elementos artísticos e transformar o Muro da Mauá num corredor atrativo e artístico. Ser um convite, não mais uma barreira. Ser um convite a circular ao seu lado. Poderia ser uma coisa maravilhosa. Gente, conversamos com Lígia Maria Bergamaschi Bota, arquiteta formada, ex-docente da URGS, que participou ao lado do marido, o engenheiro Décio Bota, da construção do Muro da Mauá e do sistema contra-cheias de Porto Alegre. Lígia, muito obrigada por receber o Farol aqui na sua casa. É um prazer, foi ótimo conversar com vocês, foi muito prazeroso. E obrigada também aos ouvintes que nos acompanharam. Nós voltaremos com outros episódios especiais sobre a enchente de 2024 no Rio Grande do Sul. Farol, Conexões da Informação, é uma iniciativa de discentes e docentes dos cursos de Biblioteconomia, Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você pode saber mais sobre o projeto acessando o site urgs.br/farol e também nos acompanhando pelas redes sociais. No Instagram, você nos encontra como farol.urgs e no Twitter ou X como farol_urgs. O nosso e-mail de contato é farol@urgs.br, lembrando que URGS se escreve UFRGS. Até a próxima! Quarta temporada do Farol, Conexões da Informação, um podcast produzido na URGS por Fabiano Couto e Carol Giomini na coordenação, e a equipe de apresentadores, roteiristas, edição e comunicação de 2024 é composta por Amanda Witt, Azul Labria, Josi Lima, Juniper Garay, Larissa Alves, Letícia Heinzelmann, Lisandra Caon, Lucas Vente, Lucas Petri, Magda Soares, Mariana Perrenot, Marcela Guiar e Patrícia Machado. E claro, obrigado a você, nosso ouvinte fiel. Até o próximo episódio.